Olá pessoal, então agora trouxe para vocês um exemplo numérico, uma situação onde nós usamos o sistema Price. E como eu expliquei no último vídeo, o sistema Price é o sistema onde todas as prestações são iguais, do início ao fim do financiamento. E também nós vimos o que é a questão da amortização, como que eu calculo a amortização, ou seja, como que eu sei qual é o meu saldo devedor a partir do pagamento de determinado número de parcelas. Então, vamos seguir aqui o exemplo. Então, um financiamento de 35 mil, certo? Esse é o nosso PV. Ele é realizado uma taxa de 9% ao ano, com 48 prestações mensais iguais. Então, ele é pago em 4 anos, mas é pago mensalmente. E ele tem uma entrada de 6%. Então, vamos começar o exercício da seguinte maneira. Como nós fazemos para converter a taxa? Então, para achar a minha taxa efetiva. Então, a primeira coisa que vocês fazem para achar a taxa efetiva, eu faço da seguinte maneira. Eu suponho que eu tenho R$100 como meu PV, CHSPV. Como a minha taxa é de 9%, eu coloco 9 e 1 ano, 1 para ano, e vou achar o meu FV. Então, eu vou escrever aqui para vocês, eu coloco PV igual a 100, coloco taxa como 9%, o N eu coloco 1, porque é igual a 1 ano, e eu acho meu valor futuro, meu FV. Nesse caso, vai dar 109. Sempre vai aparecer o valor acrescentado do 100. Então, por exemplo, se fosse uma taxa de 8%, daria 108. Se fosse uma taxa de 12%, daria 112. Então, nesse caso, é 109. Aí, eu faço esse cálculo novamente. Eu vou até copiar aqui. Tudo novamente, vou fazer aqui na HP. 100 CHSPV, 109 FV. Só que agora eu vou colocar aqui no meu N 12 meses, porque um ano tem 12 meses. Então, eu vou por 12N e vou perguntar aqui para a calculadora qual a minha taxa. Então, a minha taxa de juros agora é 0,7207% daí ao mês, certo? Então, essa é a conversão da nossa taxa. Então, para fazer a taxa efetiva, por em negrito aqui, para vocês depois lembrarem. Então, agora, nosso financiamento, nós vamos usar essa taxa de juros. Então, a primeira informação foi fazer a taxa efetiva. Então, agora nós também precisamos saber qual é o valor da nossa entrada. 6%, 35 mil, Enter, 6%. Então, eu vou dar 2.100 de entrada. Então, vou anotar aqui. Entrada de 2.100. Então, quando eu dou uma entrada no financiamento, a financeira não pode cobrar juros disso. Então, o que eu faço? Venho aqui na calculadora, Enter, 35 mil, menos o meu valor, meu PV. Agora, não é 35 mil, é 32.900. Então, esse é o meu valor inicial, é o valor que eu vou financiar. Então, agora eu já tenho PV, valor inicial, valor que eu financio, tenho a minha taxa de juros e meu prazo é 48 meses. Nós precisamos saber o valor da prestação. Então, vamos aqui colocar. Vou seguir o mesmo raciocínio, só copiei aqui, vai ficar meu PV 32.900, minha taxa de juros é o 0,7% ao mês,
O meu prazo são 48 meses. Nossa taxa está efetiva, mês e mês, e eu quero saber o PMT. PMT, vamos lá. Qual é o valor da prestação mensal? Então, eu vou colocar aqui, já tá o valor na calculadora, PMT, 48, N, taxa efetiva, 07207. Esse é o I. IPMT. Então, valor das minhas prestações, R$813. Ó, deixo duas casas depois da vírgula, 24 centavos. Então, todo mês eu vou pagar o valor das prestações, 813,24. Então, essa é a resposta da primeira questão aqui, tá? Agora, vamos para a segunda situação. A segunda situação é a seguinte: qual o total de juros pago nesse financiamento? Então, se a pessoa pagou 813, 48 vezes, eu vou fazer o seguinte, eu preciso calcular 48 vezes de, vou pôr em vermelho aqui, desse valor, enter, 48 vezes de 813,24, ela pagou no total R$39.035,34. Então, foi pago isto, parcelado, mas não se esqueçam que ela pagou a entrada. Se ela pagou a entrada, eu preciso acrescentar o 2.100 de entrada, que foi pago. Então, isso entrou na minha conta. Então, acrescentando aqui, enter, 2.100, mais, neste financiamento, no total, ele foi pago no valor de 41 mil. Qual foi os juros? Ele foi financiado, o empréstimo era de 35 com entrada, então, menos 35. Juros, então. Juros pago igual a 6.135,34. Então, nas outras aulas eu vi que alguns alunos ficaram com dificuldade de entender essa questão da entrada, dessa questão dos juros, é importante. Então, quando vocês forem financiar agora um carro, vocês vão saber quanto que eles estão te cobrando, quanto que a financeira está te cobrando de juros nessa situação. Então, vocês vão saber trabalhar com isso, beleza? E agora vem aqui o conhecimento que eu expliquei lá no último vídeo da tabela price. O saldo devedor, então determine, né, o saldo devedor imediatamente após o pagamento da 12ª parcela. Então, vamos lá, gente. Eu financiei em 48 vezes, eu paguei 12 parcelas, eu quero saber ainda quanto que eu tô devendo. Então, vai lá, pega a seguinte situação. 32.900, que é o meu valor financiado, PV 07207, meu I, 48 N PMT, tá? Tá aqui a informação. E o que vocês vão fazer? 12 F amortização. Quando você pagou a 12ª parcela, você já pagou de juros para o banco R$2.000, certo? Depois de um ano, você pagou de juros R$12.000. Vou anotar aqui. Após pagamento da 12ª
parcela, os juros pago é igual a 2.564,59. Aí, o que vocês vão fazer? Vou apertar seguinte aqui, x maior que y. Isto daqui é a amortização, é quanto foi pago da sua dívida. Então, vamos fazer diferente aqui. Aqui eu vou pôr os juros. Aqui eu vou pôr a amortização, que é quanto foi pago da sua dívida, é de 7.194,29. Ah, então qual é o seu saldo devedor? Você aperta RCLPV. Então, você continua devendo aquele valor ali, que é R$ 25.705,71. Então, você recebeu lá um dinheiro, quer quitar teu financiamento, então quanto que falta para eu quitar meu financiamento? Então, R$ 25.000. Então, essas são as informações. Espero que vocês tenham compreendido. E depois eu vou fazer mais alguns exemplos numéricos com vocês.